Olá! Vamos iniciar nosso estudo sobre uma das obras mais fundamentais para a compreensão das origens culturais e religiosas afro-brasileiras, o livro Os Nagô e a Morte, escrito pela antropóloga Joana Elben dos Santos. Esta obra, originalmente uma tese de doutorado defendida na Sorbonne em 1972, examina profundamente a concepção da morte e os mecanismos rituais das comunidades de origem iorubá no Brasil, especificamente na Bahia. Nosso foco será desvendar os conceitos centrais dessa cosmovisão. Para entender o sistema religioso nagô, precisamos primeiro compreender o conceito de axé, ou axé. O axé é a força vital, o princípio que permite o acontecer e o devir. Sem ele, a existência estaria paralisada. É importante notar que o axé é uma força neutra. Ele não é bom nem mal por si só, mas é transmissível e acumulável. Ele é a energia que impulsiona toda a prática litúrgica nos terreiros, e é através dessa prática que o axé é realimentado, mantendo todo o sistema em constante movimento. A força do axé não é abstrata, ela está contida em elementos materiais que representam os reinos animal, vegetal e mineral. Esses elementos são agrupados em 3 categorias de sangue. O primeiro é o sangue vermelho. No reino animal, é o sangue propriamente dito. No reino vegetal, encontramos o azeite de dendê, conhecido como epo, o pó vermelho, chamado ossum, e até mesmo o mel, que é considerado o sangue das flores. No reino mineral, o cobre e o bronze são os portadores dessa energia vital vermelha. A segunda categoria é o sangue branco. Este grupo está intimamente ligado aos princípios de criação e apaziguamento, frequentemente associados ao orixá Oxalá. No reino animal, o sangue branco inclui o sêmen, a saliva e o plasma de animais específicos, como o caracol ou o igibim. No reino vegetal, temos a seiva das plantas, o sumo e a manteiga vegetal conhecida como ori. Já no reino mineral, elementos como sais, giz, prata e chumbo carregam essa força branca. Por fim, temos a terceira categoria, o sangue preto. Esta cor não tem uma conotação negativa, mas sim de transformação e base material. No reino animal, o sangue preto é representado pelas cinzas. No reino vegetal, encontramos os sumos escuros e o índigo, um pó azul escuro chamado wagi ou ilu. No reino mineral, o carvão e o ferro. Este último fortemente associado ao orixá Ogum, são os grandes condutores do axé preto. Tudo o que existe de maneira dinâmica contém uma combinação desses 3 sangues. Como o axé é transmitido? Ele não surge do nada, ele precisa ser passado adiante. No terreiro, a Ialorixá, que é a sacerdotisa suprema, atua também como o Ialaxé, a mãe do axé. Ela é a depositária da força do terreiro. Através dos rituais de iniciação, ela planta o axé nos noviços. A hierarquia do terreiro é baseada nesse acúmulo de axé. Começa com os abiã, que são os fiéis em primeiro grau, passa para as iauô, que são as noviças reclusas, e chega aos egbomi, os mais velhos que já cumpriram ciclos de 7 anos de iniciação. A transmissão do axé também ocorre de forma muito poderosa através da oralidade. Mas não é apenas falar. A palavra proferida num ritual é acompanhada do hálito, da saliva e da temperatura do corpo, tornando-se um veículo existencial. O som é o ponto culminante da individualização. Cada orixá tem seu grito característico, chamado ké. Além disso, os instrumentos rituais, como os atabaques e o agogô, são consagrados para produzir sons que invocam as entidades e promovem a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Isso nos leva ao capítulo 6, onde a autora introduz uma das figuras mais complexas e vitais do sistema nagô, Exu, ou o Exu. Exu não pode ser isolado em uma categoria simples. Ele é o princípio dinâmico e o princípio da existência individualizada. Sem Exu, os elementos do sistema ficariam imobilizados. A tradição ensina que cada pessoa, cada cidade e até mesmo cada orixá possui o seu próprio Exu individual, que atua como um motor, ajudando a pessoa a desenvolver seu destino e a realizar suas funções. Uma das representações visuais mais fascinantes de Exu é o Okotó. O Okotó é uma espécie de concha cônica, semelhante a um peão caracol, que se apoia em um único ponto e rola em espiral. Ele simboliza um processo de crescimento constante e evolutivo. A cada revolução, a espiral se abre mais e mais, representando a capacidade de Exu de multiplicar-se ao infinito. É a partir de uma única base que a multiplicidade da vida e dos caminhos se expande. Na cosmogonia nagô, a forma primordial de Exu é Exu Yangui. Yangui é representado por uma pedra vermelha de laterita. Ele é a protoforma, a primeira matéria que se desprendeu da lama original, resultado da interação entre a água e a terra.
Por ser a primeira matéria dotada de existência individual, Exu Yangui é considerado o primogênito do universo, o ancestral de todas as formas individualizadas que vieram depois. Sendo o elemento procriado e o princípio dinâmico, Exu assume um papel crucial, o de Exu Ogizé-Ebo, o mensageiro e transportador das oferendas. Nos mitos, Exu é aquele que consome vorazmente, mas que também se compromete a restituir tudo através dos sacrifícios, os ebós. É essa restituição constante que mantém o equilíbrio do universo. Ele é o único capaz de levar as oferendas aos pés da divindade suprema, garantindo que o ciclo de energia, o axé, continue fluindo entre o mundo material e o espiritual. Retomando a nossa análise do sistema religioso Nagô, entramos agora no capítulo 8, que detalha o papel fundamental de Exu como o terceiro elemento e a sua centralidade nos ritos prioritários. Em qualquer terreiro, independentemente do orixá patrono, Exu deve ser cultuado. Ele é o elemento de propulsão e comunicação. Nenhum orixá pode colocar uma ação em movimento sem o seu Exu. Ele é o Siwaju, o primeiro a ser cultuado, e o Eliô, o único capaz de transportar e fazer com que as oferendas sejam aceitas pelos seus destinatários. A colaboração de Exu é tão indispensável que sem ela toda a dinâmica ritual ficaria paralisada. Se ele não fosse invocado e servido em primeiro lugar, a sua função propulsora e reparadora seria impedida. Isso comprometeria toda a cerimônia, gerando desequilíbrio e desarmonia. Mais do que isso, Exu revidaria. Ele bloquearia os caminhos do bem e abriria passagem para todas as espécies de entidades destruidoras, os temidos Ajogum. Ele atua como um guardião rigoroso que pune aqueles que violam as regras de redistribuição da força vital, o Asi. O culto de Exu não repete o modelo dos outros orixás. O seu simbolismo material é muito revelador. Nos seus assentamentos encontramos frequentemente fragmentos de cabaça ou de pratos de barro. Esses elementos representam o útero mítico e as partes da matéria de origem que foram desprendidas para formar novos seres. Lembrem-se de que a Terra sofreu quando uma porção de si mesma foi retirada. Esses fragmentos na bolsa de Exu simbolizam a necessidade constante de restituição e compensação para que o ciclo vital continue sem gerar a cólera dos ancestrais. Para garantir essa restituição e o equilíbrio, existem os ritos prioritários. De maneira ampla, há dois tipos principais, que devem ser celebrados obrigatoriamente no início de toda a cerimônia no terreiro. Em ambos os casos, Exu é rogado para proteger os fiéis e assegurar o sucesso das obrigações. Oferendas simbólicas são confiadas a ele para que as despache aos ancestrais masculinos e femininos. O primeiro tipo, mais elaborado, é o padé, e o segundo, menos complexo, é frequentemente chamado de despacho de Exu. Vamos focar primeiro no padé, que é uma apócope de Ipadé, significando literalmente reunião. Este é o rito prioritário mais elaborado. Ele deve ser celebrado antes do início de cerimônias públicas, sempre que houver oferendas importantes com derramamento de sangue, e também como a primeira parte do ciclo de cerimônias mortuárias, o ACC. O padé é um rito solene e estritamente privado, restrito aos membros do terreiro. É considerado um momento carregado de perigo, dada a imensa força sobrenatural das entidades que estão sendo invocadas. Durante o padé, Exu é invocado sob dois significados principais. Primeiro, como Iná, que significa fogo. Este é o seu elemento constitutivo e o seu aspecto mais poderoso, evidenciando a sua função de comunicação e participação. Segundo, como Odará, aquele que provê bem-estar e satisfação. Textos sagrados recolhidos em Keto mostram a gênese de Exu Iná, colocado no mundo por Oludumaré como herdeiro da floresta, e a sua profunda ligação com a mãe mítica e o pai ancestral, atuando sempre nos caminhos. A execução do padé exige a participação dos mais altos dignitários do terreiro, pois são os únicos capazes de manipular esses elementos perigosos. No tradicional terreiro Axé ao Pó Afonjá, a Yalassé dirige pessoalmente o ritual. A invocação é feita pelo Assogbá, ou pelo mais alto dignitário masculino presente. As oferendas são preparadas e levadas ao exterior pelas sacerdotisas Yamorô e Yadagan. O restante da comunidade, o Egbé, tem uma participação passiva, respondendo aos cânticos em coro. Durante todo o rito, os membros do Egbé adotam uma postura muito específica e impressionante chamada Dojubolé. Eles ficam ajoelhados, com o corpo curvado em direção à terra. O punho esquerdo é colocado sobre o direito no chão e a testa se apoia neles, cobrindo inteiramente o rosto. É uma atitude de extremo respeito misturado ao temor. Essa ação de se cobrir completamente também é chamada de Baburu, simbolizando submissão total perante a magnitude das forças sobrenaturais presentes.
No centro do barracão, a Yamorô prepara a grande cuia com as oferendas. Estas substâncias são signos profundos dos 3 sangues míticos. O Omi, a água, é a oferenda por excelência que fertiliza e apazigua. O Iefun, a farinha, simboliza a fecundidade e a descendência. O Epô, o azeite de dendê, representa o sangue vermelho, o poder de gestação das mães ancestrais e a força dinâmica. E o Otim, a bebida destilada, representa o sangue branco masculino. Exu transportará todas essas substâncias aos seus destinatários. Uma oferenda de destaque no padé é o acaçá. Trata-se de uma porção de pasta de milho branco cozido, o ecô, envolvida em uma folha verde. O seu significado vai muito além do alimento. Um acaçá representa um corpo, um descendente, um pedaço que foi desprendido da massa original. Envolvido na folha verde, ele é uma porção individualizada, o símbolo de um ser vivo. Entregar o acaçá é um ato central no mecanismo de restituição e redistribuição da força vital aos genitores míticos. O padé ocorre no pôr do sol, acompanhado pela orquestra ritual completa. Para iniciar, o assogbá derrama um pouco de água na terra 3 vezes, no centro, à esquerda e à direita. Imediatamente, ele bate a palma da mão direita sobre o punho esquerdo fechado, molhando os dedos na água derramada. Esse som específico, acompanhado de fórmulas secretas, invoca a presença imediata de Exu e de todos os seres que emergem da terra, preparando o ambiente para as 4 fases do ritual. A primeira fase do padé é a invocação direta de Exu Iná. A Yadagã mistura água, farinha e dendê na grande cuia. Em seguida, a Yamorô, dançando em volta da cuia, leva essa oferenda para o exterior, entregando-a ao pé de uma árvore sagrada. Enquanto isso, a comunidade canta pedindo a proteção de Iná, rogando para que ele venha assumir suas funções, zelar pelo terreiro e afastar qualquer pensamento cruel ou destrutivo do mundo. Na segunda fase, Exu é invocado como Ogissê, o mensageiro e executor, e sob seu aspecto benéfico de Odará. Ele é encarregado de levar as oferendas aos ancestrais masculinos da direita, representados coletivamente por Babá Orixá. Água e bebida destilada são misturadas e novamente a Yamorô sai para entregar substâncias. Os cânticos pedem que o mensageiro tome conta da casa e proteja a todos, enquanto saúdam a imutabilidade e a força do ancestral da floresta. A terceira fase é dedicada à convocação de todos os Egum e os Exá, que são os ancestrais fundadores daquele terreiro específico. Pede-se a eles que aceitem as oferendas entregues por Exu, que compartilhem da cerimônia e fiquem satisfeitos. Durante os cânticos, os nomes dos 6 principais fundadores são pronunciados um a um. A cada nome invocado, os participantes tocam a terra e em seguida as suas próprias testas, demonstrando profundo respeito à linhagem que sustenta a comunidade. Chegamos à 4ª fase, o momento culminante e mais tenso do ritual. Após chamar os orixás protetores, a presença da poderosa Yami Ossorongá é solicitada. O ritmo dos atabaques acelera drasticamente. Uma sacerdotisa de Ogum corre para umedecer a terra no exterior, preparando o caminho. A Yamorô sai apressadamente pisando nessa terra úmida, levando o acaçá enrolado na folha verde. É a entrega do corpo descendente, a restituição vital à ancestral genícora feminina, rogando para que ela não se enfureça e proteja seus filhos. O retorno seguro da Yamorô ao barracão marca o epílogo do padé e é saudado com uma imensa explosão de alegria. O Egbé se levanta, aliviado e triunfante. A tensão se dissipa, pois há a certeza de que a morte, a doença e as perturbações foram apaziguadas e vencidas. A comunidade canta em uníssono, exaltando a prodigalidade e elogiando todos os sacerdotes, desde a Yamorô e o Assogbá até as iniciantes, agradecendo-lhes por conduzirem o rito que garante o crescimento e a vida. Além do complexo padé, existe um segundo tipo de rito prioritário, comumente chamado de despacho de Exu. Ele é menos elaborado, mas igualmente vital, praticado tanto nos cultos aos orixás quanto aos ancestrais. Consiste essencialmente em 3 fases. Primeiro, a invocação, onde os fiéis dançam em torno de uma vasilha com água, pedindo a Exu que transporte a oferenda. Segundo, a entrega, derramando essa água na terra no exterior. E terceiro, o regozijo pela aceitação da oferenda, que restabelece a harmonia entre os seres. É crucial corrigir uma interpretação equivocada feita por alguns autores. Muitos afirmam que o despacho de Exu é feito para eliminar ou distanciar sua presença, como se ele fosse apenas uma entidade nociva e beligerante. Isso está em flagrante contradição com a teologia Nagô. Exu é despachado na qualidade de Ogizé, ou seja, ele é enviado como um mensageiro honrado para remeter as oferendas. Ele é o guardião absoluto e a única garantia de que a atividade ritual funcionará. Para entender completamente esse fluxo, precisamos olhar para o destino dessas oferendas. Exu transporta os elementos rituais para os seus genitores míticos.
Um texto sagrado do Odu Oonrin Sogbe explica que Exu leva tudo para a beira do caminho e entrega à sua mãe, Lapeteco, que é uma representação de Yami. É ela quem recebe a totalidade das oferendas e, a partir daí, as redistribui para os outros orixás, como Oxóssi, Oxalá, Oxum e Xangô, garantindo o sustento de todo o panteão. Essa mesma lógica de transporte e comunicação se aplica aos ritos mortuários, o acezé. O padé, que inicia o ciclo fúnebre, invoca todos os seres celestiais e, de forma muito específica, invoca Iku, a morte. Através de Exu, a morte é chamada com todas as precauções para exercer sua função. Exu não apenas transporta alimentos, mas também os despojos simbólicos do ser humano, o carrego do morto. Essa oferenda poderosa é o que permite o restabelecimento do equilíbrio cósmico, preparando o terreno para o que discutiremos na sequência. Avançando em nossa análise, entramos agora na relação entre a existência genérica e a existência individualizada. Como vimos, as entidades míticas e os ancestrais fundadores funcionam como genitores, ou seja, são uma espécie de matéria e massa progenitora. Dessa grande massa original desprendem-se porções menores, que são os descendentes. Para cada uma dessas instâncias, temos representações materiais distintas, os símbolos coletivos para a massa original e os símbolos individuais para as porções diquilinciadas. Cada entidade é materializada no terreiro através do que chamamos de assento. Todo assento possui duas partes fundamentais, o continente, que é o recipiente, e o conteúdo. O material do recipiente já nos diz muito sobre a entidade. Porcelanas e cabaças brancas ligam-se aos orixás funfum, do ar e da água. O barro e a cerâmica representam o grande útero fecundado da terra e da água. Já a madeira é usada para orixás ligados ao fogo e às árvores. Dentro encontramos o otá, a pedra que serve de núcleo, além de búzios e elementos específicos que definem o axé daquela entidade. Para ilustrar, vejamos o assento de Oriçanlá. O seu símbolo coletivo, o ajobô, é uma grande cuia de porcelana branca aberta, contendo a pedra, búzios, prata e muito algodão coberto por um pano branco, o alá, representando a existência genérica. Já o assento individual de uma sacerdotisa de Oriçanlá é uma vasilha com tampa. A tampa e a base unidas simbolizam a interação do princípio masculino e feminino, e por ser uma porção individualizada, não leva o grande algodão genérico. Todo ser humano, assim como tudo no universo, possui um duplo no Orum. O nosso corpo físico é apenas um pedaço de barro modelado, uma forma rudimentar que precisa receber o Emi, o sopro da vida de Olorum, para existir. O corpo é formado pelo Ori-Aperê, a cabeça e seu suporte físico, modelados a partir da matéria progenitora. Mas o grande segredo reside no Ori-Inu, a cabeça interior, que é única e guarda a combinação exata do nosso destino pessoal. E de onde vem a matéria que forma a nossa cabeça? É aqui que entra o conceito de Ipori. O Ipori é exatamente a porção de matéria extraída da grande massa progenitora para modelar o Ori de alguém no Orum, tarefa realizada pelo orixá Ajalá. Se a sua cabeça foi feita de uma porção de palmeira, de pedra, de lama ou de brisa, isso definirá qual orixá você deve cultuar, qual será a sua vocação e, muito importante, quais serão as suas restrições alimentares, os seus evô. Para que essa matéria genérica se transforme em um indivíduo com destino próprio, é necessária a ação de Exu. Cada pessoa possui o seu Exu individual, chamado Bará. Ele é assentado num colobo, uma pequena vasilha de barro com tampa que contém 21 búzios. 16 representam os orixás ancestrais, 4 os elementos fundamentais e um búzio central é o próprio Exu, o Adelê, que atua como vigia e mobilizador de todo o sistema, indicando os caminhos do indivíduo através do oráculo. O Exu Bará está intimamente ligado ao interior, às cavidades do nosso corpo. Na cavidade da cabeça, o Ori, ele transporta as oferendas para o nosso duplo no Orum. Na boca, ele atua como o princípio da comunicação e da alimentação, permitindo que a palavra aconteça. E no útero, ele é o motor da procriação. A placenta, que se desenvolve junto com o feto, é considerada o duplo do novo indivíduo, um símbolo direto de Exu que impulsiona a vida que acaba de nascer. Um mito fascinante conta como o Ori ganhou sua importância. Os 400 Irumalés tentaram partir um poderoso Obi enviado por Olodumare, mas falharam. O Ori, que na época era apenas uma bolinha desrespeitada, fez uma grande oferenda orientada por Exu e conseguiu partir o Obi em seus cotilédones. Como recompensa, Olodumare lhe deu um aperê, um assento de existência. É por isso que o Obi é a oferenda suprema para a cabeça no ritual de Bori, nutrindo o passado, o futuro e os princípios masculino e feminino do indivíduo. Exploraremos como isso se aplica na iniciação logo a seguir.
Avançando em nossa análise sobre a dinâmica do sistema Nagô, chegamos ao momento da passagem iniludível dos seres do Aie para o Orun. Para esta cultura, a morte não significa absolutamente a extinção total ou o aniquilamento, conceitos que verdadeiramente os aterram. Morrer é, na verdade, uma mudança de estado, de plano de existência e de status. Faz parte da dinâmica do sistema, exigindo a desintegração da matéria individualizada para que ocorra uma nova transformação. Essa passagem exige uma profunda reacomodação da ordem social. O exemplo máximo dessa situação é a morte de uma Ialorixá ou Ialaxé. Se concebermos que tudo o que contém o terreiro passou por suas mãos e recebeu de seu axé, podemos ter uma ideia da quantidade de objetos e seres dos quais ela deverá ser ritualmente separada. Seu axé, no entanto, não desaparece, ele passará a integrar o poderoso axé dos ancestrais do terreiro. Cada criatura, ao nascer, traz consigo seu ori, seu destino. O ser que completa com sucesso a totalidade de seu destino está maduro para a morte e transforma-se automaticamente em um ancestral respeitado, podendo ser invocado como Egum. Por outro lado, a morte prematura de alguém que não alcançou a realização de seu destino é considerada anormal. Ela é vista como resultado de um castigo por uma infração grave contra as entidades ou a comunidade, ou ainda devido à ação de um inimigo. Para evitar essa morte prematura e garantir a imortalidade do grupo, o indivíduo utiliza a ação ritual, especificamente a restituição e redistribuição de axé, através do ebó, a oferenda. O ebó atua como um substituto, uma vida oferecida para enganar a morte. Ao devolver e fortalecer as entidades sobrenaturais com uma parte do axé do qual ele mesmo se nutre, o indivíduo assegura não só sua própria sobrevivência, mas também a fecundidade e a prosperidade de todo o sistema. O momento culminante da oferenda consiste na sua destruição no decorrer do rito. A importância fundamental dessa desintegração é a transformação de uma vida dotada de destino independente em seus elementos genéricos e coletivos. É a perda da individualização que permite o refortalecimento e a mobilização das forças e dos princípios coletivos, transferindo o axé da matéria individualizada de volta para a massa progenitora. O complexo ritual do sacrifício compreende várias etapas. A primeira é a fase preparatória, que se inicia com a consulta ao oráculo para determinar as oferendas. Segue-se a comunicação aos ancestrais, a colheita ritual das folhas sagradas, a realização do bore para fortificar o axé individual de cada membro e, na véspera, a lavagem e preparação cuidadosa dos assentos dos orixás por sacerdotisas especiais. A segunda fase são os ritos de ebó propriamente ditos, conduzidos pelo sacerdote sacrificador, o Assogum. Inicia-se com oferendas a Exu e a invocação das entidades. Um passo crucial é quando os participantes tocam com sua cabeça a cabeça do animal substituto. Este ato, chamado de bater a cabeça, delega ao animal a identidade e o ori da pessoa, transferindo a ele os pedidos de saúde e prosperidade que o animal emissário levará consigo. Em seguida, ocorre a imolação. O Assogum separa a cabeça do animal. O primeiro sangue derramado deve tocar a terra. O restante é recolhido, misturado com água, representando a união do sangue vermelho com o sangue branco, e derramado sobre os assentos dos orixás. A cabeça, despojada de seu destino, é oferecida e colocada no recipiente do assento, integrando-se aos conteúdos do orixá, junto com epo, sal e mel. Com o sacrifício, o orixá se nutre simbolicamente das substâncias liberadas, restituindo seu axé específico. O Egbé, então, se regozija na fase do Siré, o festejo público, onde o orixá é chamado a se manifestar. No dia seguinte, as sacerdotisas consomem o Yanlê, a comida sagrada, compartilhando a força do orixá. Finalmente, todos os restos e ossos constituem o ebó final, que é despachado e transportado por Exu Elebo para o local indicado pelo oráculo. Da mesma maneira que a oferenda, quando um ser humano cumpre seu ciclo, ele deve ser desintegrado. Ao falecer uma iniciada, um sacerdote retira o seu Oxu, a marca de sua individualização. No momento da morte, o Emi, a respiração, desprende-se e retorna à massa de ar no Orun. O corpo, ou ara, é enterrado e se decompõe, reintegrando suas partes úmidas às águas, sua carne à terra obscura e seus ossos ao princípio branco. Para possibilitar essa passagem sem contratempos, celebram-se os ritos mortuários, conhecidos como Axexi. A fase preparatória inicia-se com a construção de um pequeno recinto provisório de folhas de palmeira. A Ialaxé procede ao levantamento ritual de todos os assentos e objetos sagrados da falecida, retirando-os dos quartos de santo e depositando-os no chão desse recinto exterior. As quartinhas de água são esvaziadas e emborcadas, sinalizando o fim da vida material. O ritual de Axexê dura 7 dias. Durante os 5 primeiros dias, a comunidade se reúne ao pôr do sol para celebrar o Padê,
Uma cuia vazia e uma vela acesa no centro da sala representam o espírito do morto. Todos os presentes, rigorosamente vestidos e cobertos de branco, dançam em volta da cuia, colocando moedas que passaram previamente por suas cabeças. É um ato de despedida e de delegação de si mesmos ao morto, acompanhado de cânticos profundos de adeus. O sexto e o sétimo dias marcam o ponto culminante do ciclo. Pequenas tiras de maril são amarradas nos punhos dos assistentes para identificá-los e protegê-los. Enquanto a comunidade espera, os sacerdotes vão ao Ilê e Boacu, traçam um círculo no chão e consultam o oráculo com um obi para determinar o destino de cada objeto da falecida. O morto é então invocado 3 vezes, batendo-se no solo, para que venha apanhar o seu carrego e se separe para sempre do terreiro. Na terceira invocação, quando o morto responde, tudo é ritualmente destruído. A cuia é quebrada, vestimentas são rasgadas e animais são imolados sobre esses restos. Prepara-se então um grande carrego, o Eruiku. Sacerdotes especialmente preparados levam essa carga perigosa para o local especificado pelo oráculo, entregando-a a Exu Elero. O Egué, em silêncio, saúda a saída do carrego e canta seus últimos adeuses à morte que levou seu ente querido. Após a partida do carrego, realiza-se o sacudimento, lavando e varrendo o terreiro com folhas especiais. O axé da iniciada falecida passa definitivamente a integrar o axé coletivo do terreiro. Cumprido 1 ano, ela passará a fazer parte dos mortos venerados, transformando-se em um azezé, uma origem, um ancestral protetor. Sem azezé não há começo. Veremos a seguir como essa transformação garante o eterno renascimento e mantém em atividade a complexa engrenagem do sistema. O Brasil é fundamentalmente um país afro-luso-americano. A nação brasileira foi moldada não apenas pelo trabalho dos negros escravizados, mas também pela sua densa presença demográfica, que marcou profundamente nossos costumes, religião e tradições. Apesar da destruição de documentos históricos, pesquisas da década de 60 indicaram que cerca de 35% da população brasileira tem origem africana. Na região de Salvador e no Recôncavo Baiano, essa proporção chega a 70%, evidenciando uma forte preservação das culturas de origem. Os nagôs foram os últimos grupos africanos a chegarem ao Brasil, entre o final do século XVIII e o início do XIX. Suas capturas foram motivadas por guerras, como os ataques dalmeanos e a pressão sobre o Império de Oió. Entre os diversos grupos, os Queto foram os que mais intensamente implantaram sua cultura na Bahia, reconstituindo suas instituições com grande fidelidade. No Brasil, todos esses grupos provenientes da região Iorubá passaram a ser conhecidos pelo nome genérico de Nagô. O termo deriva de Anagonu, que significa pessoa Anagô. Apesar de virem de reinos diferentes, eles compartilhavam variantes da mesma língua e a crença na descendência do progenitor mítico Odiduá, originário de Ile-Ife. Diferente dos povos bantus que chegaram antes e foram espalhados pelas vastas áreas rurais do Brasil, os nagôs e jejes chegaram no apogeu urbano e se concentraram nas cidades, principalmente Salvador e Recife. O intenso comércio entre a Bahia e a costa africana permitiu que os nagôs mantivessem um contato contínuo com suas terras de origem. A religião foi o elemento que manteve o senso de comunidade dos nagôs. Eles se organizaram em associações chamadas egué, instaladas em espaços conhecidos como terreiros. O terreiro não é apenas um local físico, mas a recriação do espaço geográfico e cultural africano na diáspora, abrigando uma comunidade que interage com a sociedade maior, mas tem seu centro espiritual ali. O terreiro é dividido em 2 espaços principais. O espaço urbano é planejado e controlado pelo ser humano. Nele encontramos os Ilê-Orixá, que são os templos das divindades, o Ilê-Azê, para rituais internos e reclusão, o barracão, para as festas públicas, e no limite desse espaço, o Ilê-Iboacô, o local restrito onde são cultuados os mortos da comunidade. Em contraste com o espaço urbano, há o espaço mato, que ocupa grande parte do terreiro. É um ambiente selvagem, perigoso e sagrado, habitado por entidades sobrenaturais. É o reservatório indispensável de folhas e ervas para a liturgia, sendo o domínio de orixás como Osalim, o patrono da vegetação, e dos orixás caçadores. O terreiro contém todos os elementos que simbolizam o Ayê, este mundo físico. Mas, através dos altares e assentamentos consagrados aos orixás e ancestrais, ele traz a presença simbólica do Orum, o mundo espiritual. Há uma troca constante. O espaço urbano retira recursos do mato e deve fazer oferendas em retribuição, mantendo a harmonia entre os 2 planos. A hierarquia do terreiro é liderada pela Ialorixá, que é também a Ialassé, a detentora do axé. O axé é a força vital e dinâmica que faz a existência acontecer. Através dos rituais, o axé é transmitido aos iniciados e aos objetos sagrados, consagrando-os. É essa força, impulsionada por Exu, que mantém todo o sistema religioso em movimento.
Entrando agora no domínio das entidades sobrenaturais, é crucial diferenciar os orixás dos ancestrais. Ambos são Irummalé. No entanto, os orixás são emanações diretas de Olorum, ligados à criação do cosmo e às forças da natureza. Já os ancestrais, os Egum, estão intimamente ligados à história humana, à linhagem e à estrutura moral da sociedade. Essa diferença reflete-se na separação rigorosa dos cultos. Um orixá nunca se manifesta num festival de Egum. Nos terreiros de orixá, os mortos da comunidade, como as sacerdotisas e os fundadores, são cultuados no Ile-Ibuacu. Já os ancestrais masculinos materializados, os Egungun, têm seus próprios terreiros e são cultuados no Ile-Igbalé. Assim como os orixás, os ancestrais são classificados em direita e esquerda. À direita estão os ancestrais masculinos, os Baba-Egun, que possuem representações individualizadas e são cultuados na sociedade Egungun. À esquerda estão os ancestrais femininos, as Yami, que representam um poder coletivo de gestação e são cultuadas em sociedades como a Geledê. O poder ancestral feminino é agrupado sob o nome de Yami, nossa mãe. Elas representam o grande ventre gerador, simbolizado pela cabaça contendo um pássaro. Orixás como Odudua, Oxum e Iemanjá são as representações divinas desse poder. É um poder imenso, vital para a continuidade da vida, mas que exige constante apaziguamento e restituição. Um mito fascinante conta que Odudua, representando as Yami, guardava o segredo de Egum, mas ele era uma forma sem rosto e sem voz. Obatala, o princípio masculino, descobre o segredo, cria um rosto de rede para Egum e lhe dá uma vara. Assim, Egum ganha identidade e voz. O mito mostra que Egum é o filho, o resultado do equilíbrio entre o poder feminino que lhe dá a matéria e o masculino que lhe dá a forma. A morte, chamada Iku, é vista como um símbolo masculino. Segundo o mito, quando os deuses precisavam de lama para criar o homem, a lama chorou e ninguém quis pegá-la, exceto Iku. Por isso, o Lorum determinou que Iku sempre teria a missão de devolver o homem à lama. A morte não é um fim, mas um instrumento de restituição à terra, permitindo novos renascimentos através dos ancestrais. O culto aos Egungun foi trazido ao Brasil no século XIX, com terreiros famosos fundados na ilha de Itaparica. Os sacerdotes desse culto, chamados Ogê, formam uma fraternidade secreta. O objetivo primordial do culto é materializar os espíritos dos ancestrais masculinos, permitindo que eles tragam bênçãos e conselhos aos seus descendentes, mantendo a disciplina moral da comunidade e a... Quando um ancestral é invocado, ele aparece como a Baba Egum. Ele é totalmente coberto por tiras de pano coloridas chamadas abalá, e seu rosto é oculto pelo Awon. O mistério do que está sob os panos é estritamente guardado. O Egum fala de uma maneira inumana, chamada Sendi, e sua palavra é direta, sagrada e tem força de lei para a comunidade. O terreiro de Egum é dividido em 3 áreas. O espaço público é para os fiéis. O espaço semi-privado é onde os Egum aparecem e onde fica o assentamento de Unilé, a terra, que deve ser sempre a primeira a ser reverenciada. E o espaço privado, o Igbalé, é o local secreto onde os sacerdotes invocam os mortos batendo varas sagradas no chão, ao pé do tronco Uapacoco. O culto Egungun é uma sociedade secreta masculina com uma hierarquia rigorosa. Os noviços são os Amusan. Os sacerdotes plenos são os Ogê, que usam uma vara chamada Izan para invocar e controlar os Egum, garantindo que eles não ultrapassem os limites do mundo dos vivos. O líder do terreiro é o Alagbá, e o líder supremo da seita é o Alapine. Para concluir, a visão de mundo Nagô baseia-se no equilíbrio perfeito. De um lado, o poder feminino das Yami e das Yalorixás, que traz a gestação e a matéria da vida. Do outro, o poder masculino dos Egum e dos sacerdotes, que traz a forma, a voz e a disciplina moral. É a interação constante e a troca de axé entre esses poderes que garante a harmonia entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual.